Boa noite para você que está nos acompanhando. Estamos começando o programa Centros, aqui, TV Univates. Nosso tema de hoje vai ser sobre o projeto Geração Futura Universidades Parceiras. Vamos entender um pouquinho como é que funciona essa parceria do curso de comunicação com a TV Futura, logo após a abertura do programa. Muito bem, então começando o nosso programa Centros, a você que está em casa, boa noite, boa tarde aos nossos convidados. Estamos gravando novamente aqui na sala de empreendedorismo da Univates. Nosso tema de hoje, Geração Futura Universidades Parceiras. Esse projeto já é uma parceria que a TV Futura tem há bastante tempo com diversas instituições e conosco aqui também vamos conhecer um pouquinho do histórico e da situação atual desse projeto. Conosco para falar sobre o tema, dois alunos da Univates, um que já foi e uma que recém está voltando do Rio de Janeiro nessa parceria com a TV Futura, que é o caso do Arthur Dúlios e da Amanda Cantu, e também conosco o nosso editor da TV Univates, o jornalista Marcos Stout, que coordena um pouco esse projeto, participa mais diretamente aí dessa parceria. Muito obrigado pela presença de vocês, bem-vindos. Stout, vamos lá, começa um pouquinho nos contando aí um pouquinho do histórico dessa relação TV Futura e TV Univates. Sim, então boa noite a todo mundo aí que está nos ouvindo, nos assistindo pela TV Univates. É um prazer participar do programa Centros. Professor Sandra, assim, na realidade a Futura ela tem uma parceria e costumam nos repassar muitas vezes em conversas informais, em reuniões, que o canal Futura é mais do que um canal, mais do que uma emissora, né? Eles gostam de trazer essa proposta de que eles têm esses outros projetos, como é o caso, por exemplo, do Geração Futura Universidades Parceiras. A gente na TV Univates tem esse acordo de parceria entre as instituições já desde 2011, né? Ali por 2010 começou essa negociação. Em 2011, então, a gente firma esse projeto. E de lá para cá a gente tem uma grade de programação recheada pelo canal Futura. E, além disso, a gente tem essa possibilidade hoje de encaminhar, né? Enviar os alunos, por exemplo, para a Geração Futura Universidades Parceiras. A gente estava fazendo aqui o cálculo, tentando me lembrar, acho que já foram 7 alunos que participaram desse projeto no Rio de Janeiro, que é uma experiência incrível, eles vão contar isso, né, pelo fato de poderem estar participando com outros alunos de outras instituições, mas cabe aqui ressaltar que essa parceria, na verdade, que a gente tem da TV Univates com o Canal Futura, ela existe em diversos meios, né? Por exemplo, como esse projeto, através de trocas de conteúdos. Então, a gente tem a possibilidade, além de a programação, a gente já conseguir reexibir o sinal do Canal Futura através da TV Univates, nosso canal 15 da NET Lajeado, 15 da Braceira de Arroio do Meio. A gente também tem a possibilidade, através do Canal Futura, também de estar trocando conteúdos, né? Então, está produzindo materiais para eles e eles também produzindo materiais que daqui a pouco possam estar nos servindo para a nossa grade de programação. Acho que é de grande valia não só a questão da programação e desses projetos, mas todas essas experiências, essas trocas que a gente consegue ter, né? Acho que é fantástico para o aluno, e para mim também foi assim quando eu estava na academia, de poder ter essa possibilidade de estar em contato com outras universidades de diferentes realidades, diferentes regiões, e fazendo esse intercâmbio, né, que às vezes é de conteúdo, às vezes é de parcerias como essa, né? Eu participei de vários encontros de jornalismo, então, com o Canal Futura, e que é num outro âmbito, numa outra linha, mas que tem mais ou menos a mesma proposta, né, de conhecimento, de trocar ideias. Então, acho que todo mundo tem a ganhar com esse tipo de parceria, desde a nossa programação, o nosso telespectador, que tem então a possibilidade de ter outras vivências e consegue enxergar outros mundos através do Canal Futura, como também os alunos que têm essa possibilidade aí de estar vivenciando no Rio de Janeiro, né, conhecendo um pouco mais de outras culturas e conhecendo de outros lados e outras pessoas, para poder ter essa experiência que eu tenho certeza que foi muito enriquecedora para eles também, né? Certo. Só para a gente fazer esse apanhado geral, a linha de programação da TV Futura é uma linha educativa, mais de formação, mais educacional, né? Isso. Quer dizer, ela tem uma proximidade muito forte
com o que seria uma proposta de uma TV universitária. Exatamente. Quando a gente fala de TV educativa, eu gosto de sempre lembrar de uma palavra que é a questão positivista, né? É sempre tentar levar conteúdos que sejam, evidentemente, que retratem, mostrem a realidade, mostrem o fato como ele é, mas que tenham essa questão de formação, né? Muito mais do que informação. Acho que a TV Futura, a TV Univates e todas as TVs universitárias do nosso país, que tem hoje no Brasil essa característica das nossas TVs universitárias, que muitas vezes são diferentes de outros países, tem essa característica de mostrar conteúdos positivos, conteúdos aí que vão através de uma linha educativa, cultural, social. A gente fala de esporte, a gente fala, de certa forma, de segurança, por exemplo, mas a gente não mostra na TV Univates ou no canal Futura, por exemplo, o acidente em si, né? A gente não vai mostrar um assalto em si. Na verdade, a gente vai mostrar possibilidades que aquilo não ocorra. Na verdade, a gente vai mostrar possibilidades de como fazer com que a pessoa compreenda que isso parte de uma questão educacional, uma questão de caso, uma questão de conhecimento. Então, a gente tem um outro viés, né? Diferente de uma TV comercial que tem uma outra responsabilidade, a gente aqui tem a responsabilidade de formar os alunos e também formar o telespectador, né? O Canal Futura segue essa mesma linha, acho que até por isso que dá tão certo essa parceria que tem do Canal Futura com tantas outras universidades. Se a gente for ver, existem sim universidades que buscam outras parcerias, né? Buscam parcerias aí com TV Brasil, com outras emissoras, mas acredito que quando, por exemplo, a instituição Univates buscou essa parceria com o Canal Futura, já foi justamente por entender esse alinhamento educacional, né? E essa questão de formação não só do aluno, mas também do telespectador. Legal. Nos próximos blocos a gente vai entrar mais a fundo nessa questão dessa parceria e do projeto propriamente dito aí dessa formação de Geração Futura Universidades Parceiras. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho os nossos outros convidados, um pouquinho do seu histórico pessoal. Vamos começar aqui com o Arthur, por favor. Está no jornalismo desde quando, até quando, né? Perspectiva de formatura, como é que por que escolheu o jornalismo, onde é que tu está atuando? Vamos lá, um pouquinho da tua... Quem é o Arthur? Tudo bem, muito boa noite, Sandro, boa noite, Stout, Amanda também, pessoal que está em casa nos acompanhando. A minha ligação com o jornalismo não começou muito tempo antes de eu entrar na faculdade. Foi no terceiro ano. Até então, a minha ideia era fazer engenharia civil, uma área nada a ver com o jornalismo, né? Certo. Totalmente voltada para o cálculo. Mas sempre tive aquela curiosidade, o interesse de estar no local onde é que as coisas estão acontecendo, ou aconteceram, ou vão acontecer, de estar próximo do que virou fato, do que virou notícia. E aí não sabia como me colocar nesse meio. Até que, aproveitando o verão, na praia, prestes a iniciar as aulas do terceiro ano, aí tive a chance de conseguir aproveitar, de conseguir acompanhar a gravação de um programa de TV, olhar os bastidores, e aí observando como é que tudo funcionava, eu disse, poxa vida, mas que coisa incrível, né? Acho esse mundo me atrai. Esse mundo me atraiu, esse mundo me chamou a atenção. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar possibilidades, ver o que era possível dentro do jornalismo, e comecei a ter um interesse, até que, enfim, quando eu cheguei no terceiro ano, no final do terceiro ano, já definido que era isso que eu queria. Entrei aqui na Univates, no curso da Univates, em 2014, ou seja, já são aí 4, 5 anos dentro do curso, e agora o meu período como estudante está próximo de chegar no final. Em agosto eu me formo, é o meu último semestre, certo. Mas é o período como estudante, né? A carreira está só começando, então, a partir de agora, outras oportunidades devem surgir, outros interesses também, mas tudo dentro do jornalismo. E hoje tu estás atuando também no Grupo Independente, é isso? Atuo também no Grupo Independente, com certeza agrega bastante, mas vou te dizer, essa chance, essa oportunidade começou com um trabalho voluntário na TV, claro. Que também foi muito importante, que eu acabei fazendo muito em razão dessa minha dúvida. Poxa, decidi no último ano do ensino médio. Será que realmente é o que eu quero? É com que eu vou me identificar, o que eu vou gostar? E aí vi essa chance de poder estar ingressando como voluntário na TV. Optei em dedicar algumas horas à produção de conteúdo na TV, a ver se era isso que eu queria, a me colocar um pouco mais dentro do meio, experimentar. E aí foi a partir disso que surgiu a oportunidade também de estar trabalhando depois na assessoria e, em razão disso, trabalho também na Rádio Independente. Então, legal. É uma sucessão de trabalhos e oportunidades que foram tendo e que hoje me fazem já trabalhar no meio. Bem importante esse relato dessa busca da experiência, busca da aproximação e se permitir conhecer novas atividades antes de definir teu rumo, né? Legal.
Amanda, um pouquinho quem é a Amanda, como é que ela chegou no curso de jornalismo e onde é que tu estás hoje? Eu comecei em 2013 e também estava na dúvida, não era minha certeza. Certo. Ao contrário do Arthur, a minha segunda opção era História, que não era muito distante da minha área. Mas a tua primeira opção era jornalismo? Não, eu estava bem em dúvida entre as duas opções, na verdade. Acabei me inscrevendo para o vestibular aqui na Univats nas duas. Certo. Passei para o jornalismo, decidi ir para o jornalismo. Bem clichê, decidi fazer porque eu sempre gostei muito de ler e escrever. Então, entrei convicta de que queria trabalhar com impresso. Tive a sorte de conseguir uma oportunidade de estágio logo no meu segundo semestre, que é uma das características legais da nossa área, da gente poder estar conseguindo fazer estágio logo no começo do curso. Também aqui na Univats tem a possibilidade do trabalho voluntário, na TV, enfim, que é muito legal, principalmente para quem está na dúvida. Me apaixonei pelo jornalismo aí, e logo em seguida tive a oportunidade de atuar também com audiovisual numa emissora de TV, e percebi que eu descobri uma paixão que eu não sabia que existia. E hoje atuo numa agência de publicidade, como redatora, produtora de conteúdo. E isso aí. Tua perspectiva de formatura, então, para daqui a 2 anos. Mas já está, quer dizer, inserida trabalhando mercado na área. Desde cedo. Tu disseste que tua visão inicial era o jornalismo gráfico, né? Mantém isso ou já diluiu um pouquinho? Pode ser outras áreas aí, abriu outras opções? É uma área que eu gosto. Se surgisse uma oportunidade, não é algo que eu descartaria. Mas hoje eu me vejo muito mais no audiovisual do que no impresso. Certo. Eu queria ouvir o Stout aí como professor da área também. Eu acho que, Sandro, tem uma característica interessante que a gente ouve no relato da Amanda e do Arthur, e que a gente ouve de outros alunos, e também foi minha realidade, como é importante essa inserção dentro do mercado logo no início do curso, né? Independente no jornalismo impresso, na área audiovisual, de repente em rádio, hoje a web, né, que tem uma possibilidade gigantesca de atuação. Então, acho que, ouvindo a Amanda aqui comentar, que logo ela pensou lá no início em jornalismo impresso, mas aí depois ela tem outras possibilidades, começou a trabalhar com audiovisual que ela nunca imaginou. Eu acho que isso é uma grande sacada assim, de quem pensa e quer hoje fazer jornalismo, que é uma área sensacional, é que a gente tem diversas possibilidades, muito mais do que a gente tinha até pouco tempo atrás. E algumas que a gente às vezes não tem nem ideia, né? E que, assim, eu também, quando estava lá no colégio, há muitos anos atrás, eu também pensava que eu queria fazer jornalismo porque eu gostava de escrever. Então eu imaginava, vou trabalhar com um jornal impresso, né? Imaginava trabalhando num grande veículo, escrevendo matérias. E isso depois, logo que tu entra no curso, evidentemente tu tem algumas cadeiras teóricas, algumas cadeiras práticas, tu começa a perceber, opa, há uma possibilidade muito grande de abrangência nessa área. Então, isso é legal no jornalismo. Tu não está restrito naquele momento inicial do que eu vou fazer ou não da vida, né? Isso é muito legal. Tem pessoas que daqui a pouco têm uma timidez maior, tem pessoas que são um pouco mais... têm uma facilidade maior em se comunicar, mas nada é impeditivo dentro da área da comunicação, dentro do jornalismo, dentro da publicidade, dentro dos nossos cursos de comunicação social. Por quê? Porque a gente tem, sim, hoje essa possibilidade de diversas ferramentas, diversos dispositivos para estar trabalhando, que independente da forma como tu quiser conduzir a tua vida, tu tem essa experimentação, né? Eu acho que, como a gente está falando aqui de geração futura, e daqui a pouco eles vão relatar isso, né, Sandro? Mas o fato deles terem ido, por exemplo, para o Rio de Janeiro, de terem conhecido uma outra forma de fazer audiovisual, que é diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente do que a gente faz, por exemplo, na TV Univats, também já dá um novo leque de possibilidades do que eles podem enxergar. Show, né? Beleza. Fechamos o primeiro bloco. Aqui a gente fez um apanhado geral ainda sobre mais o perfil deles e a relação da TV Univats com a TV Futura. E no segundo bloco vamos contar um pouquinho aí sobre o projeto. O que é propriamente esse projeto aí, que é o Geração Futura, Universidades Parceiras, e como é que ele funciona. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o projeto Geração Futura, Universidades Parceiras. Como é que funciona essa proximidade aí da possibilidade de nossos alunos da área da comunicação atuarem junto à TV Futura? Conosco aqui, 2 alunos que participaram do projeto, o Arthur Dúlios e a Amanda Cantu,
e também nosso editor, jornalista e editor da TV Univates, professor aqui do curso de comunicação, professor Marcos Stout. Professor Marcos, por favor, um pouquinho desse histórico e qual é o objetivo do projeto propriamente dito. Eu acho que, bom, primeiro que é uma grande curtida, assim, eu acho, né, para quem vive essa experimentação, e o relato deles eu acho que é sensacional nesse sentido, porque é algo que a vivência, a experimentação de poder estar no meio dessa galera de diferentes regiões do Brasil, né, que a gente tem um Brasil tão plural e que a gente tem uma realidade tão diferente de universidades, de trabalhos com comunicação, é sensacional por si só, assim. Mas eu acho que quando a gente fala de geração futura, a gente logo pensa nesse objetivo de passar um período, né, no Rio de Janeiro, passar dentro do Canal Futura, estão lá imersos dentro da... E vamos só fazer um parênteses aqui, o Canal Futura tem uma relativa proximidade com a Rede Globo. Exatamente. Quer dizer, a gente está falando da elite, da produção técnica... Que é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que a Rede Globo, né, é a Rede Globo, que tem um poder comunicacional gigantesco mundialmente, mas é uma TV comercial, né? E o Futura daí traz esse outro lado, né? Então tem esse outro viés, um viés mais social, educativo. Ou seja, eles conseguem ver essa realidade, tanto que alguns convidados muitas vezes do projeto Geração Futura Universidades para conversar com os alunos são pessoas que estão trabalhando na Rede Globo, né? O que já trabalharam, já atuaram. Então essa proximidade, essa relação que tu coloca agora, ela é extremamente oportuna e acho que é para eles vivenciar e poder daqui a pouco trabalhar e ver aquelas pessoas que eles espelhavam e que pareciam que está tão longe num primeiro momento, na verdade elas estão muito próximas e eles conseguem aprender e compreender a linguagem jornalística, enfim, de comunicação deles. Mas o objetivo do Geração Universidades, acho que se eu puder nesse momento assim tá falando por isso, é justamente essa questão de trabalhar, estar dentro do Canal Futura por um período, fazendo uma oficina audiovisual, né, que existe desde 2006, se eu não me engano, e que os alunos são selecionados, então eles participam de uma seleção, que eles vão contar aqui, mas eles têm que fazer um vídeo, eles têm que fazer uma análise descritiva de uma peça que também é solicitada que eles analisem, e a partir dessa seleção, entre as universidades, os alunos são selecionados. A gente já teve há anos atrás aqui da Univates, 2 alunos em uma única oficina de audiovisual do Geração Futura Universidades. Mas de lá para cá, a gente geralmente acho que emplaca um aluno todo ano. Já foram 7, se eu não me engano, e 2 deles estão aqui, né, que podem também contar um pouquinho desse processo, até mesmo seletivo, que eu acho bem interessante, claro, porque é mais um desafio que se tem, né, porque outros alunos, todo mundo quer participar de um evento como esse. Né? Legal, vamos lá, por favor, relatem um pouco isso. Esse processo que ficou um pouco mais complexo. Eu até peguei os 2 processos, eu me inscrevi num primeiro momento, não fui selecionado, não fui classificado, e aí nem por isso desisti, continuo. O que foi a mudança de um momento para o outro? No primeiro processo que eu fiz, claro, além de todos os dados que têm que ser prescritos ali, identidade, enfim, os nomes, a universidade, todos os documentos que devem ser anexados junto, era necessário fazer análise crítica de um vídeo. Eles davam 3 opções, teria que escolher um desses vídeos e fazer uma análise no que tu considerava adequado, que talvez não tão adequado. Aí o objetivo as alterações, era mostrar um pouco da tua visão e do teu entendimento a respeito. Na primeira inscrição que eu fiz era basicamente isso. Quando eu fui fazer a segunda inscrição, 2 anos depois, aí já tinha a necessidade de fazer um vídeo. Tu acabar te apresentando na frente de um vídeo de até 3 minutos, aí sim, relatando um pouco sobre quem tu era, tua ligação com o curso, ligação com a área, e também o teu interesse, de onde tinha descoberto sobre essa parceria. Enfim, já tinha o momento de tu fazer o vídeo, que aí, claro, tu precisava também te desenvolver em frente às câmeras e fazer a edição daquele vídeo. Certo. Então ali tu também já praticava um pouco desse conhecimento que tu mostrava. Tinha. E é interessante a gente pensar também que provavelmente lá de 2006 até agora, 2019, mudou muito a técnica, o processo de produção de vídeo. Está muito mais acessível, está muito mais dinâmico. Quer dizer, se fosse pedir um vídeo lá em 2006, obrigatoriamente já restringiria para um aluno que tivesse acesso ao conhecimento técnico, talvez um tanto quanto avançado. Hoje em dia é básico isso, né? Eu peguei já esse processo novo com o vídeo, nas 2 vezes em que eu me inscrevi. Me inscrevi primeiro em 2016 e agora em 2018. E, no nosso caso, o vídeo a gente também tinha que relatar o porquê que a gente queria participar
e no que a gente acreditava que essa experiência ia nos transformar, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. E muito interessante também essa questão da prática, da técnica, porque eu, por exemplo, fiz o meu vídeo todo com o celular. Então, que é perfeitamente aceitável hoje. Exato, democratizou bastante. E, inclusive, eu nem falo no meu vídeo, eu não apareço em nenhum momento, ele é todo feito com stories, então foi... Certo. E aí, nesse momento, a gente já percebe aquilo que o Stout vinha trazendo sobre as diferenças de visões e formas de gravações que cada um pode ter. Vocês chegaram a assistir o material dos outros? Aí que tá, a gente assistiu o material, eu fiz a minha gravação com uma câmera, um tripé, num formato mais convencional. Teve gente que fez uma selfie, pegou o celular, segurou a câmera frontal e ficou gravando. O meu vídeo deu 2 minutos e meio, teve gente que foi selecionado e teve um vídeo de 40 segundos, 50 segundos, feito com selfie. Certo. Então existe uma diferença aí na produção, mas o que não deixa em nada a desejar na qualidade do conteúdo. Porque acho que aí tem uma questão que é muito importante, né? Comunicação é isso, né? É experimentar, é tu te permitir. Então, quando eles fazem esse processo seletivo, eles querem fazer um processo seletivo que daqui a pouco eles têm uma possibilidade de conhecer diferentes realidades. A gente tem estruturas muito diferentes de universidades, né, de cursos de comunicação. Então, se daqui a pouco fosse existir um parâmetro quadrado, né, engessado, onde existisse a necessidade de tu estar gravando com uma câmera específica, com um microfone específico, tu ia acabar sendo excludente em vários momentos. E dessa forma, na verdade, tu acaba vendo o quanto aquele aluno deseja isso, né? Porque muitas vezes é nas dificuldades, é na falta de equipamento, é na falta de tempo para produção. Criatividade, né? Que tu ganha em criatividade, tu ganha em crescimento e desenvolvimento também. Né? Mas uma coisa, só para deixar claro, uma coisa é obrigatório. Só participa desta oficina alunos oriundos de instituições que sejam parceiras da TV Futura. Esse é o ponto em comum entre todos vocês lá. Isso, exatamente. Alunos de instituições parceiras. Mas outro aspecto dessa questão da inscrição é que, como não são só alunos do jornalismo, também podem se inscrever alunos da publicidade, alunos que em outras universidades estudam cinema, cursos ligados ao audiovisual em geral. Então, a criatividade na hora dos vídeos, ao menos na minha edição, foi incrível. Teve gente que gravou vídeo cantando, teve gente que fez algo super artístico, muito mais pro lado do cinema do que pro lado mais jornalístico, assim. Tá, deixa eu aproveitar e só fazer um pequeno gancho aqui com vocês. É legal ouvir vocês porque vocês dois são 2 exemplos de alunos que se inscreveram e num primeiro momento não foram selecionados e nem por isso desistiram. Como é que foi aquela primeira resposta? Pô, não entrei. E aí, vou continuar. A gente sabe que a partir do momento que tu faz a inscrição em qualquer concurso, qualquer questão que for, tu cria uma expectativa. Então, se tinha aquela expectativa de um resultado positivo, mas num certo momento também, porque até o Stout vinha comentando, o que geralmente acontece, eles selecionam no máximo 2 estudantes de cada universidade. Certo. Então eu saberia que se eu não fosse, talvez algum outro colega meu fosse, e aí eu acabei ficando feliz por ele. Eu sei que quando eu me inscrevi eu não fui, mas a Ana Amélia foi. E depois eu pude aproveitar o que ela aprendeu lá, consegui adquirir, consegui pegar algumas dicas para fazer a minha segunda inscrição. Então, claro, tem aquela frustração de tu não conseguir num primeiro momento, mas depois tu vê que tu pode aproveitar isso de alguma forma também. Transformar essa frustração em aprendizado. Com certeza. Como é que foi contigo, Amanda? Mais ou menos a mesma coisa que o Arthur falou. Sempre tem a troca, né? Então, tipo, os colegas, a gente não é classificado nesse momento, mas vai o outro colega, a gente fica feliz e acaba conversando, aprendendo um pouco mais. Eu conversei bastante com o Arthur e com o Thiago, nosso outro colega, antes de ir, até pela expectativa e ansiedade de estar lá, porque era um sonho muito grande para mim, desde que eu conheci o projeto. E é uma experiência sensacional. Legal. Queria que vocês começassem a relatar um pouquinho. Arthur, tu foste em que ano? Como é que foi? Como é que é? Isso é sempre início de ano? Quanto tempo se passa lá? O que é a oficina propriamente dito? A gente começa agora, provavelmente a gente não vai fechar nesse bloco e depois a gente continua já com a Amanda também. Eu fui na edição de 2018, então no ano passado. Geralmente, desde que eu sei, essa imersão acontece janeiro, fevereiro, os primeiros meses, para pegar o período de férias, que os estudantes têm uma maior disponibilidade para participar, mas o projeto em si não começa ali naquele dia, porque o processo de inscrição geralmente acontece entre agosto e setembro, outubro vem o resultado, mas aí já começa o processo
entrada no Rio de Janeiro. Certo. Que aí é o momento que eles te encaminham as primeiras informações, tu precisa selecionar um projeto, porque voltando depois dessas oficinas, tu precisa fazer um mini documentário para depois ser transmitido na programação do Futura. Certo. Então, para tu ter o tema desse documentário, tu precisa definir isso antes de estar lá. Há uma pré-produção que já é prévia à participação na oficina. Eles te mandam alguns requisitos, teu documentário tem que ser dentro desse assunto, relacionados a esses temas, e aí no meu caso teria que ser uma iniciativa que a universidade tivesse, que a Univates no caso tivesse, que fosse inovadora, alguma pesquisa que trouxesse algo novo para a população e que fosse desenvolvido dentro da Univates. A partir disso eu comecei a entrar em contato com programas, principalmente de pós-graduação aqui da casa, para buscar ver o que estava sendo feito dentro da instituição e o que disso seria possível transmitir por meio audiovisual, porque tem essa, né? Às vezes tem uma pesquisa, mas que quando tu vai captar os recursos audiovisuais, tu não consegue traduzir ela da melhor forma. Então talvez tu tenha muito número, muito relato, muita embasamento teórico, mas não imagem. Tem que ter essa ligação, né? Perfeito. De algo que seja inovador e que tu consiga transmitir da forma mais concreta possível para quem vai estar acompanhando depois em casa. Perfeito. Vou te pedir um intervalo aí no teu relato para que a gente possa fechar o segundo bloco. Começamos o terceiro bloco continuando no relato do Arthur e depois ouvindo a Amanda sobre a experiência dela também. Tá voltando. Terceiro bloco do nosso programa de hoje, em que estamos falando sobre Geração Futura, Universidades Parceiras. É um projeto que junta aí as instituições que têm essa proximidade com a TV Futura para possibilitar os seus alunos participarem dessas oficinas de produção. O Arthur estava nos contando um pouquinho da experiência dele, que foi em janeiro de 2018, é isso? Isso mesmo, janeiro de 2018. A minha oficina começou no dia 22 de janeiro, já embarquei no dia 21, geralmente embarco um dia antes. E aí, bom, feito esse momento... Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, feito toda a expectativa, como é que vai ser, aí tu já começa a ter aquele contato com quem já foi, como é que foi o primeiro dia, o que tu faz, o que tu não faz. E aí, enfim, chegando lá, aquele primeiro momento é de conhecer, então, são 33, 34 pessoas de diferentes cantos do país, diferentes sotaques, até... Depois de 2 semanas lá, tu começa a pegar um pouco de sotaque de um pouco de sotaque do outro, e começa a falar um pouquinho Foram diferente. 2 semanas? 2 semanas. 2 semanas. E aí, tu tem aquele momento inicial de conhecer o pessoal. Depois, a gente tem palestras, aí sim, com pessoas com ligação, que tem alguma ligação com o Canal Futura, ligação com a Rede Globo, pessoas que aparecem em frente às câmeras, também quem faz a produção por trás. A gente teve contato com a produtora lá do próprio Canal Futura para conseguir relatar um pouco sobre essa criação do texto que tem que ter, enfim, todo o processo que é feito atrás das câmeras. A gente ia até ter uma palestra com o Lázaro Ramos, mas ele não pôde comparecer. Enfim, agenda, né? Sim, a gente sabe como é que é a agenda desse pessoal. Aí o Leandro Firmino foi lá e a Jamila Ribeiro também foram 2 personagens que acabaram conversando lá com a gente. No terceiro dia a gente foi, então, porque, como tu comentou antes, tem essa ligação com a Globo. A gente foi, então, para o Projac, acompanhou a gravação do The Voice, para aí sim ver como é que é no ar, como é que as coisas acontecem. Depois a gente já tinha agendado, no final de semana, entre a primeira semana e a segunda semana, os próprios estudantes iriam produzir uma série de documentários, 4 documentários, sobre um tema definido lá e que fosse gravado lá. Então, naquele 4º dia, na quinta-feira, a gente fez um momento de produção, de agendar, de ligar, de buscar pauta. E aí tem esse desafio de estar numa cidade gigantesca, que é o Rio de Janeiro, cheia de possibilidades, mas que tu não tem os contatos. E tu precisa buscar, tu precisa trabalhando aprender. Com parceiros com os quais tu está desenvolvendo laços naquele momento. Trabalhando com pessoas que têm formas diferentes de pensar, de trabalhar, mas que tu trabalha em grupos e precisa fazer dar certo. E aí o curioso é que no momento da gravação, no final de semana, claro, as equipes são divididas por turnos, até porque tem o pessoal do Futura, a equipe técnica do Futura, que acaba auxiliando nessa produção. E aí, quando eu fiz a gravação, me falaram, vai ter um cinegrafista do Futura que vai acompanhar vocês até para garantir aquela qualidade no documentário, para tirar alguma dúvida durante a captação. Certo. E aí, no meio da gravação, eu fui conversando com o cara. Disse,
tu é cinegrafista, mas como é que tu atua, o que tu faz? E ele disse, não, eu atualmente estou trabalhando no GNT, estou gravando o programa Mais Cor, que aí é um programa que muita gente está acostumado a acompanhar na rede, e aí o tempo inteiro o cara me chamava de Andrei. Andrei faz isso, Andrei faz aquilo, e eu na dúvida, poxa vida, mas por que Andrei, né? E o cara me falava, não, é Arthur. Andrei, não, é Arthur. Aí até que quando veio, o cara veio me falar, ele disse, olha, me desculpa estar te chamando de Andrei, mas é que eu estava fazendo um freelancer, eu estava fazendo um trabalho fora na semana passada, e aí eu estava gravando o CD se eu não me engano, era Maiara e Maraíza, eu acho. Tá, independente de quem gosta de sertanejo ou não, é uma dupla que hoje exige bastante, faz sucesso. E aí, exige uma produção profissional. Para tu estar por trás dessa produção, tu precisa ter muita qualidade. Porque, poxa vida, o cara tá aqui nos auxiliando, a gente tem muito para captar dele, e muitas vezes tu acaba nem percebendo toda essa bagagem, sabe? O pessoal fica ali sem divulgar muito tudo que faz, tudo que já conseguiu. Bom, aí tu até aceitou o Andrei. Até aceitei o Andrei, pode ser. A partir de agora é Andrei. E aí fizeram essa produção no final de semana e semana seguinte... Na semana seguinte a gente teve mais algumas palestras com algumas pessoas lá dentro da Fundação Roberto Marinho, e depois a gente teve uma segunda visita também à Rede Globo, aí para conhecer os bastidores da produção das telenovelas, como é que funciona a camarim, questão montagem de estúdio, de estrutura, cidade cinematográfica, enfim, tudo para tu conseguir ver como funciona lá dentro, e que às vezes funciona de uma forma bem diferente do que tu imagina, que tu está acostumado a ver, né? Perfeito. Antes de passar para a Amanda, professor Stout, é importante o aluno, ou no caso deles, ainda já como profissionais, perceberem que a produção não é só a gravação, né? Quer dizer, tem todo um pré, tem vários atores, vários personagens, várias estruturas que precisam ser viabilizadas, né? Realidades são muito diferentes, né? Não só do Arthur, por exemplo, que conhecia a nossa realidade aqui de TV Univates, de Universidade Univates, mas daqui a pouco a Amanda, que não tinha tanta inserção dentro da TV Univates, então tinha já uma noção de uma outra emissora que funcionava aqui na cidade de Lajeado, que tinha outra estrutura, mas tem alunos lá que tem uma estrutura completamente diferente, né? Que daqui a pouco nem tem a possibilidade de ter um cinegrafista que te chame de Andrei, né? Como o Arthur estava comentando, não tem essa possibilidade, trabalha de uma maneira totalmente diferente, ou não, daqui a pouco tem uma estrutura gigantesca de uma TV praticamente comercial, ou maior do que uma TV comercial de grande porte. Então são diferentes realidades, mas no momento que eles chegam no Canal Futura, eu acho que é quase que uma desconstrução de tudo aquilo que eles já perceberam naquele momento. Eu sinto que quando eu fui lá a primeira vez, e depois, na sequência, que eu conheci o Canal Futura, a forma deles conduzirem as coisas, por estarem, né, em uma grande capital, por trabalharem esse viés específico educativo e trabalharem com outras questões que a gente trabalha, mas a gente trabalha até de uma outra forma, é pensar o diferente, né? Muitas vezes, quando a gente vê e percebe esse relato da Amanda, que ela diz, eu vi que tinha gente fazendo vídeo com uma selfie, e que às vezes a gente aqui não se permite por estar em uma outra realidade. Quando tu vai para lá e desconstrói isso da tua mente, tem outra realidade, tem outras possibilidades, e que muitas vezes pode ser até melhor em dados momentos do que algo que a gente está acostumado a achar que é o padrão ou que é o perfeito. Então, conhecer essas realidades é muito legal. Eu só não entendi o porquê o Andrei. Porque o cara que estava trabalhando com ele, auxiliando ele na gravação do DVD da Maiara e Maraíza era o Andrei. Fiquei pensando, Maiara e Maraíza, que é o Andrei. Maiara, Maraíza e Andrei. O Andrei. Legal. Não, o auxiliar dele na gravação era o Andrei. Certo. Amanda, um pouquinho do teu relato. Tu foste agora janeiro de 2019. Exatamente. Tá fresquinha a coisa ainda, né? Exatamente. Como é que foi a experiência? Fez um mês que eu voltei agora, essa semana, inclusive. Eu embarquei no dia 26, a oficina começava na segunda-feira, dia 28, mas eu já fui bem antes, porque eu já estava muito ansiosa. Já aproveitou o final de semana no Rio de Janeiro? Já aproveitei, fui uma das primeiras a chegar, inclusive, já recebida pelo pessoal, pelo nosso monitor, que é um ex-GF. Todos os anos eles trazem um ex-GF para acompanhar. Ex-GF é ex-geração futura, ex-geração, né? Então, já fomos super bem recebidos, o pessoal foi chegando aos poucos ao longo do primeiro final de semana, já se conhecendo, fazendo amizades, notando aquelas diferenças de sotaque, de manias. E essa parte do hostel, a gente até ainda não comentou, mas nós ficamos todos juntos, os 34 alunos hospedados num hostel,
que é uma das partes mais legais também do projeto, porque a gente acaba tendo um conhecimento humano, assim, é incrível isso. O projeto, inclusive, inclui a hospedagem e a alimentação, né? Exato. O aluno ele tem que bancar a passagem, é isso, né? Exatamente. Quer dizer, é uma vantagem, tanto 2 semanas de hospedagem e alimentação e ainda a oficina incluída, né? Isso, exatamente. E então a oficina começou na segunda-feira, a gente teve uma primeira semana de oficinas de diversos temas, roteiro, edição, produção, áudio. E no final de semana gravamos também a série de interprogramas. Na minha edição agora, o tema eram formas que fazem música, que foi um tema definido por nós, junto com os profissionais lá. Então nós fomos para a rua, escolhemos um personagem e gravamos cada grupo a respeito de um instrumento musical diferente. Essa série agora vai ser exibida no canal Futura. E também visitamos a gravação do The Voice, visitamos o Projac também, essa parte do roteiro já tradicional. Isso aí. E acho que é isso. Agora a gente retorna com a missão de gravar os interprogramas aqui na... E aí no momento que tu tá lá, tu já tem essa pré-definição do que tu vai fazer depois, quando tu retornar sobre o teu interprograma, o teu documentário. Aí tu também faz essas oficinas e junto tu tem um momento também de construir, continuar construindo o teu projeto. Eu lembro que a gente teve uma tarde que cada um pegou e falou um pouco sobre o que ia filmar, como que ia ser, até para os outros poderem compartilhar, escutar, dar alguma ideia, dar alguma dica, e aí sob a supervisão dos editores e produtores do Futura para dizer, olha, eu acho que isso está legal, talvez isso poderia ser diferente, o teu gancho poderia ser por essa relação. Enfim, fez uma troca para conseguir ter ideias de como fazer o teu documentário na sequência quando tu voltasse. O teu material foi feito, então, ao longo de 2018, após o teu retorno, e já está em exibição lá no TV Futura, é isso? Isso mesmo. Foi feito, as gravações aconteceram no ano passado, se eu não me engano foram ali entre os meses de maio, junho e julho, e aí agora, em janeiro, rodou pela primeira vez, e se eu não me engano, maio ou junho vai rodar novamente, porque eles fazem essa repetição, né? São 33 interprogramas, eles rodam no intervalo da programação e aí vão conciliando para que todos possam... Qual foi o tema que tu escolheste aqui na Univates, dentro dessa tua linha de projetos? Eu utilizei uma pesquisa que começou através de um uso caseiro, de uma planta medicinal, na verdade a casca de uma árvore, é uma árvore que tem aqui no campus, e aí uma estudante de farmácia viu que os familiares, avós, utilizavam essa casca em casa para a cura da úlcera. Quando ela chegou no final do curso dela no TCC, ela tinha que fazer uma pesquisa, resolveu pesquisar sobre isso, e aí deu sequência, entrou no mestrado em biotecnologia, e deu sequência à pesquisa, ela virou um projeto de pesquisa, e agora sim já se tem concluído aí que a própria casca da árvore tem um benefício ainda melhor que os produtos vendidos, já vendidos tradicionais nas farmácias. Legal. Fechamos o terceiro bloco. No próximo bloco eu quero ouvir um pouquinho também de quais são os próximos passos da Amanda, que recém voltou, portanto está nessa fase de executar o projeto, ideias, qual é a linha, e vamos tentar fechar um pouquinho assim, quais são os ganhos, os resultados desse processo todo, de quem participa do Geração Futura. Já voltamos. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, que estamos falando sobre o projeto Geração Futura Universidades Parceiras. O Arthur, no bloco passado, contou um pouquinho de como é que foi a experiência, o que ele produziu. Amanda, recém-chegada do projeto, então, quais são os teus próximos passos? Qual é o teu cronograma para 2019 nessa continuidade? Isso, a gente está na fase agora da produção do roteiro, né? Do projeto. Vai funcionar um pouquinho diferente do que foram nos últimos anos. A gente tem um objetivo agora de focar muito mais num personagem do que numa iniciativa. Então, a gente recebeu, antes de ir para o Rio de Janeiro, o tema dos nossos projetos, que seria um professor inspirador. Então, nós tivemos que já ir para lá com a ideia de qual seria o professor que a gente levaria para esse projeto. A minha professora vai ser a professora Graziella, do curso de Letras. Ela atua no projeto Veredas, aqui da Univates, no eixo de ensino, que trabalha junto com os imigrantes aqui de Lajeado para ensinar o idioma do português. Certo.
E agora vou desenvolver o roteiro, enviar para eles, tem todo um processo de trabalho, de construção junto com eles lá, para desenvolver a gravação. Certo. Isso vai ocorrer ao longo desse primeiro semestre. Uhum. Quer dizer, nessa mesma linha, faz a gravação, produção e tal, entrega o projeto lá para exibição. Isso, depois de pronto o roteiro, depois de aprovado, eu gravo, edito o material, envio para eles, aí a gente constrói juntos, modifica alguma coisa, e aí tem a finalização. Isso é interessante que é uma produção, né, Sandro, que o aluno, e aí eles estão em diferentes semestres, nos momentos que eles vão, mas eles conseguem passar por diferentes etapas de uma produção audiovisual, né? Então, muitas vezes, eles acabam compreendendo um pouco mais, até mesmo na prática, algo que eles já viram, ouviram ou estudaram, ou então que eles ainda não têm noção nenhuma, nem contato, mas eles conseguem perceber como isso funciona realmente com um outro viés, com outro formato, né? Então eles passam por diferentes etapas. Eles não chegam e gravam o vídeo de uma maneira abrupta, assim, pegam a câmera e saem gravando, que é aquela questão que tu colocou no bloco anterior. Não é simplesmente captar por captar, né? Tem toda a questão do envolvimento com a pesquisa na universidade, a visibilidade para a instituição e para os pesquisadores, depois essa construção e essa troca com o pessoal do Canal Futura num primeiro momento para um pré-roteiro, para um roteiro, para depois perceber que daquela captação e do que tu tens, tu pode montar aquele vídeo ou não, e por isso que também tem um certo tempo para produzir o vídeo, né? Porque eles voltam lá do Rio de Janeiro e aí tem praticamente aquele ano ali, ou pelo menos o primeiro semestre, para ter essa produção. E a gente teve vários alunos daqui que produziram vídeos muito bons, né? Assim como o Arthur, a Amanda agora vai fazer. Isso, eu queria que tu relatasse um pouquinho, temos algumas histórias em especial. Né? Eu acho que a gente tem 7 alunos, pelo que eu não quero falhar aqui a minha memória, mas acho que foram 7 alunos do curso que já participaram da Univates, mas eu destacaria em especial assim, 2 participações, que foram ao Ronaldo, né? O Ronaldo Hempel, que hoje está atuando com jornalismo em Porto Alegre, numa emissora comercial, que produziu um vídeo e pela qualidade do que ele demonstrou e depois, através de uma seleção que foi feita de um concurso, ele acabou recebendo uma premiação e ele pôde participar de um evento, acho que em Barcelona, se eu não me engano, foi na Espanha, que foi justamente algo que acabou fluindo depois do Geração Futura, né? Esse espaço que ele conseguiu garantir. Quer dizer, o material que ele produziu no projeto acabou sendo selecionado e foi premiado e ele foi, inclusive, custeado pela TV Futura para Barcelona para receber essa premiação. Então, é uma outra experimentação que tu tem através do audiovisual, mas que é muito a questão de vivência também, né? De tu poder conhecer um outro país, tu poder te relacionar com outras pessoas que trabalham com audiovisual. E isso acabou surgindo através desse projeto Geração Futura. E um outro aluno que a gente destacaria, que trabalhava conosco até pouco tempo, que foi citado antes, que é o Thiago, que ele hoje, por exemplo, talvez eu não me recordo de outros alunos que tenham saído do curso de comunicação com essa ideia que ele tinha em mente e que ele está tentando colocar em prática hoje, que é produção independente de audiovisual. Então, ele é um videomaker, né? É isso aí. E assim, a gente sabe o quanto isso é difícil no Brasil, né? O quanto é difícil tu batalhar por editais, tu ser dono do teu negócio, entre aspas, mas tu ter que correr atrás de todo um processo, que vídeo não é simplesmente pegar a câmera e gravar, é o que a gente estava falando, tem são etapas que tu tem que estar projetando. Então, no caso dele, ele passa a ter essa percepção de que isso é possível e que é viável através do Geração Futura, depois de participar, como o Arthur e a Amanda, num primeiro momento, de passar lá nessa imersão desses dias no Rio de Janeiro, depois ele conseguir de novo retornar como monitor do GF, né, como a Amanda comentou. No ano seguinte ele acabou sendo monitor, ele acaba sendo essa pessoa que é responsável pelo grupo, que vai chegar sendo o cara, digamos, mais experiente que participou do ano anterior, e a partir de todas as produções que ele começa a fazer, trabalhando aqui na TV Univates, fazendo as produções que ele tinha já, e também com essa experimentação que ele está tendo no Rio de Janeiro, porque ele teve vários contatos ao longo do ano, ele tem essa sacada de, putz, eu consigo e quero e vou viver disso. E ele acaba indo embora do estado e indo trabalhar num lugar bem longe, na Paraíba, com essa questão de audiovisual e produção independente de vídeo, né? Claro. Lembrando um pouquinho a você que está nos assistindo, que, por exemplo, a diversidade de canais hoje, principalmente na TV a cabo, né, requer uma diversidade de produção. Hoje, se tu tiveres boas ideias, bom foco, uma boa qualidade,
os canais precisam de conteúdo, então ele trabalha mais ou menos nessa linha, né? De editais, olha, o canal tal precisa de um programa que fale sobre turismo, que fale sobre saúde. Lança lá o edital com uma certa verba porque ele precisa desse conteúdo. Então, hoje, ter gente que produza isso não é um emprego, é uma área de atuação. E só para concluir essa ideia, agora que a gente está comentando do Ronaldo, do Thiago, e acho que tanto o Arthur como a Amanda podem ter muito mais propriedade para falar que vivenciaram essa questão de geração futura, o Thiago vai e começa a trabalhar, e daí todo mundo pode se questionar, mas por que ele foi para Paraíba? Na verdade, o Thiago foi para Paraíba porque começou a namorar uma ex-integrante do Geração Futura, se conheceram lá, e através dessa vivência que eles tinham, dessa paixão que eles tinham já pelo vídeo, eles se encontraram, começaram a namorar, e os dois foram trabalhar juntos na cidade, na terra, onde a namorada dele já trabalhava com isso. Ou seja, na verdade, é um lugar de experimentação, de vivência, é realmente um espaço afetivo e que todos eles voltam apaixonados pelo que eles viveram, né? A gente vê depois, quando eles postam, e os jovens de outras universidades, quando postam, participei de Geração Futura, já estou com saudade de como é que foi. Tem essa questão afetiva muito forte também. Perfeito. Né? Nos contem um pouco o que é que sobrou e como é que está essa relação, para quem já está um pouco mais distante e para quem está recente. Eu acho que antes de entrar, né, nesse resultado que acaba gerando depois esse contato, é importante a gente lembrar também que essa ligação aluno-TV, a TV universitária com o aluno e o Canal Futura não acontece apenas antes do projeto, porque eu, por exemplo, voltei do canal, agora eu vi o que é referência em produção audiovisual e eu vou ter que fazer o meu documentário. Será que eu vou conseguir executar isso? Porque existe uma diferença entre tu captar, tu olhar como é que os outros fazem e aí tu conseguir executar daquela maneira. E aí fica o compromisso de conseguir fazer em uma qualidade que eles vêm apresentando e que tu acompanhou. Então eu vim com esse receio, será que eu vou conseguir fazer isso? Mas aí o aluno tem todo o aporte, eu sei que foi assim comigo, foi com os outros estudantes da Univasf que também participaram, eu sei que vai ser com a Amanda também, tem esse aporte da TV para, enfim, tirar essas dúvidas e conseguir fazer essa produção com a maior qualidade possível. Claro. Mas, falando então sobre os resultados também, a gente tem logo quando entra, hoje em dia, redes sociais, né, WhatsApp, logo quando existe a seleção, o próprio pessoal do Futura já cria o grupo no WhatsApp com os alunos daquela edição. Isso fica. Passa a Geração Futura e fica. E o pessoal acaba se conversando, pegando contato por ali. E eu sei que hoje em dia tem alguns colegas que estiveram comigo, tem um pessoal que é de Santa Cruz, Caxias, São Paulo e Santa Catarina. Estão produzindo um audiovisual para o Futuro agora. O pessoal acaba se reunindo, nem mesmo por proximidade, às vezes proximidade territorial, né, mais por uma proximidade talvez de linha de pensamento na produção audiovisual, acabam se reunindo para, aí como tu comentou, captar esses editais que o Futuro acaba divulgando, eles ficam com o teu contato, a cada certo período eles te divulgam um edital, a gente precisa de um audiovisual sobre isso. E aí o pessoal se reúne, o pessoal que já participou se reúne e faz essa produção de forma conjunta. Perfeito. Quer dizer, não são só amigos, mas também acabam sendo contatos e referências profissionais que ficam. Contatos e referências profissionais e que acabam conhecendo outros lugares por meio... inicialmente conheceram o Rio de Janeiro, fizeram a gravação lá, mas agora vai ter essa reunião de 4 ou 5 pessoas de diferentes estados, mas que vão ir para o Mato Grosso gravar, ou que vão ir para Paraíba gravar, que vão para Amazonas, enfim. É por meio desses contatos que tu consegue conhecer outros cantos do país também. Amanda, tu recém voltaste, provavelmente essa tua referência ainda está mais afetiva do que profissional. Mas como é que está essa situação? Eu costumo dizer que o Geração Futura ele é enriquecedor em todos os aspectos. Tanto do ponto de vista técnico, porque eu fui para lá com uma certa insegurança por não ter muita experiência com mídia audiovisual. Eu já tinha trabalhado como produtora, mas nunca tinha pego uma câmera, saído, filmar. E cheguei lá e encontrei outras pessoas com talvez as mesmas inseguranças, em diferentes níveis de curso. A gente aprendeu juntos, todo mundo volta com uma bagagem técnica incrível, mas com esse lado afetivo muito grande, porque como a gente passa 15 dias todos juntos, morando juntos, vivendo essa experiência juntos, é algo muito apaixonante. Tu acaba criando uma família, de certa forma. Então, os laços, existe toda essa bagagem técnica, mas algo que eu sempre bato muito na tecla é a questão do lado humano. Assim, a gente aprende muito e a gente volta uma bagagem humana muito grande.
Então, a gente já está marcando de encontrar todo mundo. Tem toda essa questão dos contatos também. Já estão surgindo ideias de projetos, de unir o pessoal para trabalhar em outras questões. É incrível, realmente. Perfeito. Professor Marcos, para fechar aí rapidinho, a área da comunicação requer, sim, estudo, requer um certo domínio, procedimentos técnicos, teoria, mas essa parte prática é fundamental, né? Dedicação para a comunicação ela é fundamental, né? Mas acho que, principalmente para a comunicação, quando tu quer realmente saber se aquilo que tu quer mesmo para o resto da tua vida, uma experiência como essa é fundamental, porque eles conseguem vivenciar, ao longo do programa a gente falou sobre isso, em diversos olhares, né? Com diferentes contatos, desde pessoas até que vão trabalhar junto, até os profissionais que vão dar o suporte, né? E aí tem o pessoal do futuro aqui, tem uma qualidade tremenda para ajudar eles, como toda essa questão que vai resultar isso. Então, acho que é uma experiência que todos os alunos de comunicação que têm essa possibilidade dessa parceria entre a sua instituição e o Canal Futura deveriam tentar, porque eu acho que é desse tipo de vivência que realmente tu vai perceber se realmente tu quer aquilo para o resto da tua vida, né? E a gente tem vários exemplos, e todos, acredito que passaram pela Geração Futura nossos aqui da Univates, perceberam que era aquilo que eles queriam, que bom, e que legal que hoje eles conseguiram também se desenvolver por causa da ajuda da instituição e também do Canal Futura, né? Legal. Muito bem. Agradeço a presença de todos vocês, parabéns pelos projetos e agradecemos principalmente a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros TV Univates. Até lá!